Fala galera, tudo bem com vocês? Seguindo então aí o nosso cronograma de ações das nossas retomadas de aprendizagem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre problemas, a interpretação de problemas envolvendo progressão aritmética e progressão geométrica. Só relembrando alguns informes do vídeo anterior, nessa retomada de aprendizagem nós não temos como objetivo ficar resolvendo cálculos e mais cálculos, aplicando fórmulas e dando respostas numéricas. Já falei isso no vídeo, estou apenas reforçando. Qual é o nosso objetivo? É vocês me mostrarem se vocês estão entendendo como funciona cada conceito que nós estudamos. Então, no caso da PA e PG, nós já discutimos um exemplo no vídeo anterior e nesse vídeo agora eu trago mais dois probleminhas para a gente interpretar junto e dizer qual é o conceito que está por trás, qual é a fórmula que resolveria aquele problema. É isso que eu preciso que vocês consigam me mostrar nessa atividade avaliativa que vai ser disponibilizado para vocês na sexta-feira. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aos exemplos. Bom, e aí o primeiro exemplo diz o seguinte: a população de uma cidade é de 20 mil habitantes. Essa população aumenta anualmente em 100 habitantes. Qual será a população dessa cidade daqui a 15 anos? Bom, pessoal, acho que a primeira pergunta que vocês precisam se fazer é: será que isso se trata de uma PA ou de uma PG? Então, esse é o primeiro passo, identificar certinho qual é o conteúdo, qual é o conceito que está por trás desse problema. E aí, para a gente pensar se é uma PA ou uma PG, vamos analisar juntos. O problema está dizendo que a cidade tem 20 mil habitantes e que todo ano aumenta 100. Isso significa, vejamos aqui nesse retângulo do meio, segundo retângulo, significa que no primeiro ano, no ano atual, nós temos então 20 mil habitantes. Se todo ano aumenta 100, nós teremos no ano seguinte, no segundo ano, 20.100 habitantes. No terceiro ano, 20.200 e assim sucessivamente. Isso deixa claro para a gente que se trata de uma PA, de uma progressão aritmética. Por quê? Porque a sequência ela vai se alterando, somando sempre de 100 em 100. Lembrando que toda vez que a sequência se altera somando ou subtraindo o mesmo valor, nós temos uma progressão aritmética. Se fosse multiplicando ou dividindo, seria uma PG. Então, nós já descobrimos a primeira parte do problema. Nós sabemos que o que está por trás disso aqui é uma PA, uma progressão aritmética, ok? Feito isso, nós precisamos pensar o seguinte: tudo bem, eu já sei que é uma PA, mas será qual fórmula daquelas que nós estudamos vai me ajudar a resolver o problema? Lembrando que nós temos, até deixei aqui no canto direito para vocês relembrarem, ó, nós temos duas fórmulas. A fórmula do termo geral, que é o AN, e a fórmula da soma dos termos, que é o SN. E aí eu pergunto, qual será a fórmula que me ajudaria a resolver esse problema, essa situação? Então essa é a segunda parte da questão, identificar qual seria a fórmula que nos ajudaria a resolver. Então seria do termo geral ou a soma dos termos? Vamos analisar e agora o foco está na perguntinha final do problema. Vejam bem, qual será a população dessa cidade daqui a 15 anos? Vamos novamente analisar a sequência. Ó. No primeiro ano, ou seja, o termo A1 da sequência, nós temos 20 mil. No segundo ano, nós temos 20.100. No terceiro ano, 20.200 e assim por diante. Portanto, quando eu chegar no 15º elemento dessa sequência, que informação esse elemento vai me dar? Ele vai me dar quantos habitantes tem na cidade daqui a 15 anos. Então, isso mostra para a gente que o que nós estamos procurando é identificar o 15º elemento. Nós não estamos querendo saber a soma do primeiro com o segundo, do terceiro, até chegar no 15º. Essa é a análise que eu preciso que vocês consigam fazer. Ok, pessoal? Então, primeiro nós matamos a charada de que se tratava de uma PA e agora nós matamos a segunda charada, que é qual fórmula aplicar. Nós sabemos então que para esse exercício nós utilizaríamos a fórmula do AN, da soma dos termos.
E aí, como que nós poderíamos responder isso na atividade avaliativa que vocês vão me entregar? Eu deixei aqui em vermelho um exemplo, não é que vocês têm que responder igualzinho, mas eu fiz bem detalhado para ficar claro para vocês como que eu gostaria que vocês fizessem, né? Então, nesse caso, a resposta poderia ficar da seguinte maneira, ó. O conceito envolvido no exercício é uma PA, pois a sequência aumenta sempre somando 100 ao termo anterior. Respondendo isso, justificando direitinho, vocês estarão me mostrando que vocês conseguem ler o problema e identificar qual conteúdo está por trás ali. E aí, a segunda etapa, vocês me mostram que vocês também conseguem saber qual é a fórmula certa para resolver aquele problema. Não precisa fazer o cálculo, ok, pessoal? Então, olha a segunda parte da resposta. O exercício pede para calcular o 15º termo da sequência, ou seja, o A15. Portanto, basta aplicar a fórmula do termo geral, a fórmula do AN. Pessoal, é apenas isso que eu preciso que vocês consigam fazer em cada probleminha da lista avaliativa que eu vou disponibilizar na sexta para vocês, ok? Espero que tenha ajudado, mas na dúvida, vamos mais um. Uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma que, em cada semana, o valor da aposta é o dobro do valor da aposta da semana anterior. Ou seja, a pessoa toda semana ela vai dobrando o valor da aposta, né? Se o valor da aposta na primeira semana foi R$60, qual é o total apostado após 5 semanas? Então vamos lá, vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Primeira parte da charada, será que isso é uma PA ou uma PG? Vamos analisar? Olha só, se na primeira semana a pessoa aposta R$60, na segunda ela vai dobrando, então na segunda nós temos 120, na terceira 140 e assim por diante. Isso significa que está sempre multiplicando por 2, ok? Se eu tenho uma sequência que se altera sempre multiplicando ou dividindo pelo mesmo valor, nós temos o quê? Uma progressão geométrica. Sabendo disso, falta apenas a segunda etapa da charada, que é, será que essa progressão geométrica agora eu vou resolver usando a fórmula do termo geral, o AN, ou vou resolver usando a fórmula da soma dos termos, do SN? Novamente, vamos analisar com mais cuidado. Vejamos aqui a perguntinha final. Qual é o total apostado após as 5 semanas? Veja bem, pessoal, nós sabemos então que a primeira semana a pessoa gastou R$60 em aposta. Na segunda ela gastou 120, na terceira semana 240 e assim por diante, até a 5ª semana. Vamos voltar na pergunta do problema. Qual é o total apostado após as 5 semanas? Perceba, galera, que ele não está perguntando quanto a pessoa apostou na 5ª semana. Se tivesse perguntando quanto apostou na 5ª semana, nós iríamos descobrir o A5, ou seja, o valor do 5º termo aqui. Só que não foi essa a pergunta. A pergunta foi o total apostado. Então, ele está perguntando quanto que a pessoa gastou na aposta durante todas as 5 semanas, ou seja, a soma de todas as semanas, do gasto de todas as semanas. Portanto, fica claro para nós que nesse exercício não seria suficiente calcular o A5, ou seja, usar a fórmula do termo geral para calcular o A5, a fórmula do AN. Então, para esse, eu preciso somar os 5 primeiros termos. Então, nós precisaríamos da fórmula do SN, a soma dos termos de uma PG. Então, para a gente finalizar, como poderia ficar a resposta? Olha só aqui no final. O conceito envolvido no exercício é uma PG, pois a sequência aumenta sempre multiplicando por 2. Ótimo, já identificamos o conceito e justificamos por quê. E por fim, o exercício pede para calcular a soma dos 5 primeiros termos, o S5. Portanto, basta aplicar a fórmula da soma dos termos, o SN. Ok, pessoal? Então, na próxima postagem, que será na quinta-feira, eu vou fazer a mesma coisa com alguns outros exemplos, só que agora de análise combinatória.
Partindo desses vídeos, pessoal, peguem os exercícios que vocês já resolveram ou exercícios novos na internet e vejam se vocês estão compreendendo bem o conceito, estão conseguindo fazer essa análise dos problemas. Por que nós estamos focando nisso? Eu já falei, mas eu vou reforçar. Porque a fórmula, pessoal, a fórmula está aí disponível na internet, nos livros. A aplicação da fórmula, fazer os cálculos, é questão de praticar. Então, o mais importante para mim nesse momento é que vocês compreendam esse conceito, compreendam essa análise, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês e qualquer dúvida que tenha ficado é só chamar, ok, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!